Olá pessoal, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês o projeto de um circuito de condicionamento de sinais de baixo custo para que você possa utilizar transformadores de corrente para fazer análise de corrente, no osciloscópio. Então pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma alternativa de baixo custo, que é fazer então a interface de um TC, de um transformador de corrente, utilizando um circuito eletrônico simples, com um amplificador operacional, para que a gente condicione o sinal que vem do transformador de corrente de maneira apropriada, de acordo com a escala que você tem aí no teu osciloscópio, tá? Então vamos começar. Os transformadores de corrente são dispositivos usados para transformar o nível de corrente alternada, em geral, de um nível elevado para um nível menor, para que esse nível menor de corrente possa ser condicionado para algum equipamento de medição. Existem diversos tipos e modelos de transformadores de corrente, mas para esse vídeo eu vou usar o modelo SCT-006 da Beijing Yaosheng Electronic Corporation. A razão de transformação é de 30 A para 37,5 mA. Mas existem outros modelos de outros níveis de corrente também. Como, por exemplo, pessoal, o datasheet que eu encontrei no site do fabricante nem é do TC de 30 A, No caso aí, é de um modelo para 20 A. Além de outras informações como precisão, linearidade, entre outras, devemos notar que ele é indicado para aplicações onde a frequência é de 50 Hz até 1 kHz. E ainda temos o gráfico com a relação entre a tensão e a corrente de saída, de cargas de 5 a 10 ohms. Eu optei por usar um resistor de 20 ohms. Vamos agora então para o circuito eletrônico, onde nós temos como elemento principal o amplificador operacional configurado como amplificador de diferenças, também chamado de subtrator. Mas prestem atenção, não confundam o amplificador de diferenças com o amplificador diferenciador, Mas tem um projeto bem simples, para uma proposta de baixo custo e é bastante funcional. A ideia não é dar uma aula para vocês agora sobre a configuração do amplificador operacional, e sim mostrar o projeto de aplicação dessa configuração no condicionamento de sinal do transformador de corrente. Vale lembrar que essa mesma configuração pode ser utilizada para outros modelos de transformadores de corrente também, tá? Então, considerando que o ganho de corrente do transformador de corrente é dado por corrente de saída pela corrente de entrada, nesse caso temos aí 37,5 mA por 30 A, resultando aí num ganho de 0,00125. Para as condições nominais, podemos calcular a tensão de saída do transformador de corrente se a gente sabe o valor da nossa resistência de carga. No caso aqui, eu vou considerar 20 ohms, então nós temos aqui 37,5 mA vezes 20 ohms, que dá ali 0,75 volts. Então, o ganho do TC, considerando uma saída em tensão para essa carga, será de 0,75 volts na saída, com relação à entrada de 30 amperes, ou seja, 0,025 volt-ampere. Considerando que o canal do osciloscópio que eu vou utilizar aqui, pessoal, estará configurado para 1 volt-ampere, o ganho do amplificador de diferenças deverá ser de 1 volt na saída do meu condicionamento de sinais para cada 0,025 volts na saída do meu TC com uma carga de 20 ohms, resultando num ganho aí de 40 vezes. Ou seja, pessoal, o meu amplificador de diferença deve ter um ganho de 40 vezes para que o meu circuito completo tenha aí na sua saída 1 volt por ampere. Então, para a gente projetar os valores dos resistores de forma geral, considerando aí que os resistores de entrada vão ter o mesmo valor e os resistores de realimentação, no caso ali o R2, também vão ter os mesmos valores ali, pessoal. Então, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada para esse tipo de configuração de circuito será a tensão de saída sobre a diferença de tensão entre VA e VB, que nesse caso será R2 por R1.
Lembrando que onde os números são repetidos é porque eles devem ter o mesmo valor, nesse diagrama simplificado. Então, pessoal, como eu quero um ganho ali de tensão na placa de condicionamento de 40 vezes, R2 deve ser 40 vezes maior que R1. Eu vou fixar, então, o valor de R1 em 1 kΩ. Tá? Poderia ser um outro valor. Então, R2 será o meu ganho GV vezes a minha resistência R1 pré-fixada. Então, 40 vezes 1 kΩ, teremos ali 40 kΩ. É bastante simples esse tipo de cálculo, né, pessoal? Então, agora vamos considerar o esquema completo, tá? A primeira coisa que vocês devem notar aqui, pessoal, que na realimentação eu não usei resistores de 40 kΩ, né? E então eu utilizei um valor mais próximo, que nesse caso aqui que eu tenho no meu estoque é de 39 kΩ. E essa diferença, pessoal, será compensada através do potenciômetro, outro imposte ali no caso, o P1. Aqui na prática ele vai estar ajustando a resistência equivalente da associação em paralelo de R1 com o P1. Lembrando sempre que tanto R2 e R3 ali de 1 kΩ, assim como R4 e R5, devem ter os valores mais próximos possíveis, tá, pessoal, para esse tipo de circuito. Então é interessante que antes de você montar, né, faça aí a medição desses resistores para que eles tenham os valores aí mais próximos possível que você conseguir. É até uma boa prática aqui, pessoal, a gente utilizar resistores de maior precisão, com pelo menos aí 1% de tolerância. Bom, nesse circuito, pessoal, nosso objetivo é manter na saída dele uma tensão alternada, assim como na entrada vai ter uma corrente alternada. Para isso, é importante que esse amplificador operacional excursione níveis de tensão positivos e negativos. Então, como aqui a ideia é que esse dispositivo ele seja aí, então portátil, né? Ou seja, eu vou alimentar ele com alguma bateria, assim como nós vimos lá no Hantek CC65, que utiliza uma bateria de 9 volts, esse projeto aqui eu considerei também uma bateria de 9 volts. Para que esse circuito tenha uma alimentação positiva e negativa em relação à referência, né, o nosso GND, o Terra, eu utilizei um divisor de tensão capacitivo ali, constituído pelos capacitores C3 e C4. Então, em relação ao Terra, teremos ali 4,5 volts positivos e 4,5 volts negativos. Então, nós temos aí o nosso Terra virtual. É uma técnica bastante comum aí de se obter um Terra flutuante, né? Ou um Terra virtual a partir ali de um divisor capacitivo. Caso você não consiga dois capacitores com valores iguais ou bastante próximos aí, você pode colocar em paralelo com cada um desses capacitores um resistor com valores iguais, né, a fim de formar um divisor de tensão também resistivo, associado ao divisor de tensão capacitivo. Né? Lembrando que o capacitor em corrente contínua, uma vez carregado, sua corrente é zero. Então a tensão nos capacitores será determinada pelo divisor de tensão resistivo. Tá? Esse é um opcional que você pode fazer caso você queira montar um projeto semelhante. Ainda devemos lembrar, pessoal, que a tensão de alimentação, sendo aí mais ou menos 4,5 volts, né, a tensão de saída do amplificador operacional sempre será no nível menor, né? Depende, lógico, do modelo e da tecnologia empregada no amplificador operacional. Isso limita a faixa de corrente condicionada pelo circuito, dependendo também do ganho do circuito. Para que isso fique bem claro para vocês, eu vou mostrar esse mesmo circuito utilizando dois amplificadores operacionais com características diferentes, tá? Então eu espero que isso fique claro no decorrer dos testes. Ainda temos aí os capacitores C1 e C2 fazendo o desacoplamento, né? E também temos um capacitor C3 aí em paralelo com um resistor R5, no caso você queira implementar um filtro aí para ter alguma frequência de corte definida. No caso aqui, pessoal, para esse vídeo eu não implementei nenhum filtro aí, mas fica aí como dica caso você queira implementar o filtro. Bom, agora vamos realizar os testes, vamos para a bancada. Bom, pessoal, nessa primeira etapa eu vou usar o amplificador operacional LM741, tá? Já está instalado aqui na placa. E vou depois utilizar o TL081, tá? Que eu já deixei aqui ele
reservado aqui na parte no protoboard. E, pessoal, para fazer a medição de corrente de referência, eu vou utilizar tanto o Hantek CC65, tá? Que eu já apresentei aqui, né, no canal, e também eu vou deixar aqui, no caso aqui, o UT61E+, tá? Ambos os sinais, né, vão ser utilizados como referência para fazer o ajuste do nosso trimpote aqui, tá? Então, pessoal, tá aqui a placa montada, eu coloquei o TC aqui para fazer a medição da saída da corrente, né, que vai aqui passar pelo resistor, que é a carga do amplificador, que assim como nós vimos lá na aula TPCA 8, está sendo utilizado aqui como fonte de tensão para alimentar esse circuito. E por que eu estou utilizando, então, no caso aqui, o amplificador de áudio, né, e não o variac lá? Porque no caso do variac eu vou conseguir apenas 60 Hz, aí, que é a frequência da rede elétrica. E com o amplificador de áudio eu vou conseguir produzir um sinal com uma potência satisfatória aqui para os nossos testes e também variar a frequência do sinal, né? Como nós vimos aqui, o TC, segundo o datasheet do fabricante, ele é apto para ser utilizado até 1 kHz. Então vamos fazer então esse teste para várias frequências, né? Enquanto o Hantek aqui, né, é utilizado até 20 kHz. Tanto o review do multímetro, bem como aqui do clamper de corrente, estão disponíveis para vocês acompanharem depois no canal, caso queiram conhecer melhor o equipamento. O link para aquisição desses equipamentos também vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo. Bom, então, pessoal, no canal 1 eu vou estar fazendo a medição aqui do Hantek, ok? Ele está numa escala aqui de 1 mV para 10 mA, que é equivalente a 100 mV por ampere. E no canal 2, pessoal, do osciloscópio, eu vou estar utilizando para fazer a leitura da saída da placa de condicionamento de sinais, tá? Ele já está alimentado aqui pela bateria. E aqui é os terminais que eu deixei para fazer a conexão do TC. Aí eu montei o circuito aqui numa placa dessas universais, tá, pessoal? Para uma montagem rápida de teste, até para fazer a avaliação do circuito. E posteriormente pode ser feita aí numa placa de circuito impresso mais definitiva, né? Bom, pessoal, aqui está o clamper de corrente, né? Lembrando que para fazer a medição, ele tem que estar fechado, mas tá aqui, né? Ó, ele é de núcleo partido, basta colocar o cabo aqui no meio, fechou, e ele está apto para uso aqui. Bom, pessoal, seguindo. Conforme nossos cálculos, né, a razão de saída do sinal aqui desse circuito está configurada para 1 volt por ampere. Então aqui no canal 2 está mostrado aqui, né, ó, que ele está configurado para unidade amperes e ponta de prova 1 volt por ampere. No caso ali do canal 1, né, que está aqui o nosso clamper, a gente vai ter 100 mV por ampere, correto? Para iniciar, pessoal, o teste, eu vou primeiramente aqui fazer o ajuste do offset aqui do clamper de corrente. Olha lá, está junto com o sinal ali da placa de condicionamento, né? E vou então injetar um sinal de referência. Olha lá, pessoal. Coloquei aqui um sinal de 60 Hz para simular como se fosse o sinal advindo aí da rede elétrica, com uma amplitude que eu posso ajustar e também a frequência será ajustada. E eu já deixei aqui configurado para fazer a medição de valores RMS, tanto aqui no canal 1, canal 2, tá, pessoal? E a gente pode acompanhar também aqui no multímetro. Agora, pessoal, observem que há uma diferença de valores RMS do canal 1, que é ali do clamper, tá? Em torno aqui de 139 para 140 mA, valor eficaz. E aqui no multímetro nós temos aqui 503, 502 ali miliampere de valor eficaz. Agora, pessoal, como há uma diferença entre esses dois equipamentos, nós temos que adotar um deles para fazer o ajuste da placa de condicionamento. Lembrando que ela está aqui no canal 2, né, pessoal? E temos aqui 508 miliampere. Então, se eu for adotar, por exemplo, o multímetro como referência, eu vou ter que ajustar aqui o trimpote para que eu tenha o mesmo valor nos dois casos ali. Como eu estou com 508 mA,
e ali eu estou com em torno de 503, eu vou ajustar aqui, pessoal. Olha lá, 505, 504, olha lá, entre 502 e 503 mA. Então, observe que o valor eficaz medido aqui no canal 2, ó, 502 mA, está como aqui no multímetro, ok? Então, estamos tomando ele como referência. Mas vamos, assim, continuar utilizando esse clamper de corrente para a gente continuar utilizando a visão gráfica e a resposta gráfica na tela do osciloscópio. Observe, pessoal, conforme foi dito lá no vídeo do review do clamper de corrente, que ele tende a saturar para algum nível ao longo do tempo. E para isso, periodicamente, nós temos que fazer o ajuste do offset, né? A forma adequada seria você desligar aqui o sinal de entrada. Observe que já há uma diferença de offset e então fazer o ajuste novamente, tá? Aplicando novamente o sinal, temos aqui então os dois sinais novamente. Então essa é uma característica desse clamper de corrente. No caso desse projeto aqui de placa de condicionamento, não está havendo necessidade, né? O valor médio não está alterando, ou seja, não está havendo ainda a saturação do núcleo do nosso TC. Bom, vamos fazer o seguinte então, pessoal, uma vez que nós ajustamos o ganho, e lembrando, se eu quisesse ajustar o ganho para a referência do TC, basta eu continuar fazendo o ajuste no trim pot, né? Vamos variar aqui a amplitude do sinal, pessoal, para uma intensidade menor de corrente. Por exemplo, vamos tentar buscar aqui a 350 mA. Olha lá, pessoal. Temos aqui 352 mA no canal 2, correto? Enquanto aqui no multímetro temos aqui ainda nossos 352. Se eu agora buscar aumentar o nível da corrente, vamos lá então, aumentar aqui a amplitude para cerca aí de 700 mA. Aqui eu já começo a ter algum problema, pessoal, na saída do sinal. Isso acontece porque eu estou utilizando o 741 aqui com amplificador operacional alimentado com mais e menos 4,5 volts. Só que, lembrando, tem uma queda de tensão interna no amplificador que vai limitar a saída de sinal, tá? E nesse caso aqui, pessoal, ele já está cortando o sinal no semiciclo negativo, ok? O limite negativo aqui do sinal já foi atingido, enquanto o positivo ainda não. Uma característica desse amplificador operacional utilizado. Ainda não há limitação no amplificador, né? Tanto é que a gente consegue ver aqui pelo clamper de corrente que o sinal de saída na corrente ali, ela está adequada, né? Não tem deformação ali, não há saturação. Eu estou tendo uma amplitude limitada aqui para o semiciclo negativo de quase 1 mA, né? Lembrando que aqui a sensibilidade é de 500 mA por quadrícula, né? Ou por divisão. A tecnologia do amplificador operacional vai limitar a tua tensão de saída. E para isso, depois, pessoal, vamos fazer esse mesmo teste, né? Tentando empregar aqui em torno de 700 mA ou 1 volt de pico a pico na entrada do amplificador daqui, né? No TL081, só para a gente ter uma comparação dos dois amplificadores, tá? Então, outro teste que nós vamos fazer aqui vou abaixar novamente o nível do sinal de entrada, para a gente sair aqui da limitação. Tá? E vamos aumentar a frequência do sinal de entrada. Tá? Mais uma vez aqui, primeiro vou fazer o ajuste do offset. Aplicando o sinal novamente e vamos aumentar a frequência do sinal. Olha lá, 60 Hz e vamos aumentar aqui até o limite de 1 kHz, que é onde o fabricante está garantindo a linearidade aí do TC. E olha aí, pessoal, temos aqui em torno de 490 mA, certo? No canal 2 e no multímetro aproximadamente 490 mA também. Então, dá para ver aí que até 1 kHz realmente
a gente pode utilizar esse TC de forma confiável, lembrando ainda que você poderia utilizar algum outro tipo de TC, tá, pessoal? Esse modelo aqui é apenas um exemplo, né? Esse circuito poderia ser utilizado para algum outro TC que você queira utilizar no teu projeto, poderia ser um fixo ou aqui nesse caso, né, de núcleo partido, facilita você remover e colocar em diversos outros pontos de medição. Agora, se você quiser utilizar esse mesmo circuito para uma condição de janela fechada fixa, não teria problema algum, tá? Se agora eu aumentasse a frequência, vamos aqui para 10 kHz, né? Aumentar uma década aqui. Olha lá, pessoal. Agora, nós conseguimos ver que o sinal medido, ó, 380 mA no canal 2, já é bem diferente aqui do que nós temos no multímetro, né? Que está em torno de 450 mA. Então, pessoal, eu vou voltar aqui o sinal para 60 Hz e também vamos trocar aqui o 741 pelo TL081. Bom, pessoal, amplificador operacional trocado, está agora o TL081 e agora vamos então aplicar o sinal aqui, 60 Hz, né? E temos aqui os nossos 506 mA, tá? Eu não fiz nenhum ajuste aqui no ganho, deixei do jeito que estava aqui, até para a gente ter uma noção do comportamento. 506 mA e lá no multímetro em torno ali de 502, 503 mA. Vamos ver aqui qual é a amplitude máxima do sinal que a gente consegue agora ter aí na medição. Então eu vou pegar a amplitude e vamos subir aqui para um nível maior de corrente, né, no caso. Olha lá. Aqui, pessoal, na verdade a gente começa a ter a saturação do amplificador, tá? Mas observe que em relação à corrente, realmente a gente está conseguindo ter um valor bastante elevado, né? Lembrando que aqui eu tenho a 1,1 ampere de valor eficaz, correto? E lá no amperímetro do multímetro, né, no caso, 1,09, certo? Bastante próximo o valor. Eu vou baixar um pouquinho aqui o nível da tensão, porque senão eu já estou excedendo o nível de potência desse resistor, tá? Mas só para a gente ver que ele acompanhou bem aí, né, o valor da amplitude com um range maior, né, do sinal de saída. No caso agora eu estou com 718 mA na saída, 713, lembrando que ainda posso fazer o ajuste, caso necessário aqui, do trim-pot, tá? Então vamos lá fazer isso agora, ó, 713, vamos ajustar aqui o trim-pot. Pronto, pessoal. Temos aqui, então, em torno entre 712 e 713, assim como lá no amperímetro. E agora podemos fazer novamente aqui, ó, para vários valores de corrente. Vamos ver aqui nessa escala, ó, 185 mA e olha lá, 187. Vamos ver agora a limitação de frequência se teve alguma alteração. Vamos colocar aqui, vamos deixar em torno de meio ampere. Ok, meio ampere. Então agora vamos aumentar a frequência. De novo aqui para casa de 1 kHz. Então a corrente aqui confere, né, com o multímetro ali. E se a gente passar novamente para a frequência maior de 10 kHz, e temos ali 470 mA medida aqui pelo nosso circuito de condicionamento, né, utilizando o TC, e 464 ali no amperímetro. Mostrando aí que esse amplificador operacional, né, o TL081, tem características melhores de aplicação aí do que o 741 nesse tipo de circuito, correto? Até com relação à escala da tensão de saída, né, possibilitando aqui um aproveitamento melhor da tensão, né, disponível aqui para uma bateria simples,
né, em relação ao 741, que permite uma tensão de saída menor, limitando bastante a escala da tensão de saída da placa de condicionamento, né? No caso do TL081, a gente consegue utilizar uma faixa bem maior de valores de sinal de saída. Lembrando aqui que a sonda, né, do osciloscópio no canal 2, eu estou utilizando ela em 1x, né, a atenuação dela, e lógico que o ideal seria a gente utilizar, né, esse dispositivo, né, num compartimento fechado, né, com uma blindagem adequada e um cabo direto aqui para o BNC do osciloscópio. Logicamente, pessoal, há sempre coisas que podem ser melhoradas no projeto, tá? Esse aqui é só um projeto de referência, projeto base ali, que ele faz a principal função, que é condicionar o sinal de corrente do transformador de corrente para um nível de tensão para o osciloscópio e de forma que tenhamos ali um ajuste de escala fácil, né? Bom, você pode ali, implementar então um indicador de condição da carga da bateria, ajuste de offset, filtro passa-baixa, né, um botão para ligar e desligar, logicamente, né, pessoal? Utilizar um amplificador operacional com saída rail to rail, né, para ter uma melhor faixa de nível de tensão de saída possível, né, pessoal? Bom, sempre avaliando a relação custo-benefício, né? Agora, se o teu objetivo, além de ter o circuito funcional, for também apenas o estudo, né? Então, lógico que você está livre aí para montar e investir bastante técnica aí para melhorar o teu circuito, ok? Bom, pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e verifique a sua inscrição no canal, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou mesmo sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.